Está entrando no ar o ProEx em Foco, o canal da extensão universitária da UFES. Bom, nós vamos conversar hoje com a Juliana Severi, que é a professora do curso de farmácia da UFES, lá em Alegre, né, no campus de Alegre. A professora tem vários projetos de extensão na área, inclusive de produtos naturais, né, professora? De pesquisa com produtos naturais. Mas hoje, especificamente, ela está aqui para falar de um projeto super bacana, que é um projeto, na verdade, comunitário, o Máscaras Solidárias de Alegre, né? E a UF se engajou nesse projeto. Então, você podia começar falando por aí, né? Esse projeto, ele tem o envolvimento da comunidade toda de Alegre, né? Quem são as pessoas envolvidas e as entidades envolvidas? Boa tarde, Cláudia. Então, Boa obrigada pelo tarde. convite. É uma alegria muito grande estar aqui, né, conversando com vocês e poder contar um pouquinho dessa nossa experiência, né, dessa vivência que o projeto Máscaras Solidárias trouxe para nós e para a cidade. Então, nós começamos o nosso trabalho a partir da primeira coletiva que o Mandetta deu, né, o ex-ministro, que Sim. falando que já existia um indicativo, um interesse por parte do Ministério em considerar o uso de máscaras em tecido pela população em geral, porque até então o protocolo vigente era de uso apenas pelos profissionais de saúde na linha de frente e para pacientes assintomáticos, né? Acho que todo mundo deve se lembrar. Então teve uma mudança no protocolo bastante significativa. E a partir do momento em que essa coletiva foi ao ar e eu estava acompanhando, já era um período de muita apreensão, né, pelos efeitos da pandemia no Brasil, e especialmente em Alegre. Eu já moro aqui há 7 anos, né, desde que eu fui contratada docente aqui no Departamento Uhum. de Farmácia e Nutrição. E essa preocupação, né, em função das limitações do sistema público de saúde, da rede de saúde local, né, em função de preocupações individuais e pessoais com relação às comunidades periféricas da nossa cidade, né? Uhum. Aqui da minha casa também tem um lar de longa permanência de idosos, que é a Associação Luiza de Marilac, que também existiu uma preocupação bastante grande com relação à proteção, né, desses grupos vulneráveis. E aí, nesse contexto, eu entrei em contato com algumas lideranças comunitárias para avaliar a possibilidade de iniciarmos esse projeto, pensando na proteção, né, em levar a proteção a grupos prioritários, principalmente população carente do município, né? E mais tarde essa proteção ela veio associada à orientação. Então, dentre essas lideranças, Uhum. primeiros contatos que eu realizei, eu entrei em contato com a professora Adriana Madeira, uma pessoa maravilhosa, que tem uma forte Sim, também inserção. extensionista, né? Ela, assim, tem uma inserção muito grande aqui na nossa comunidade, assim, muitos projetos lindos, assim, extensionistas, e ela abraçou a causa no primeiro momento, né, até Uhum. os meus agradecimentos, eu já fiz a ela inúmeras vezes, mas é sempre bom a gente reiterar coisas boas, né? E ela abraçou a causa, né? Foi a primeira parceira, a pessoa que no dia seguinte ela já deu visibilidade para a ação, jogou a ação nas redes sociais, que ela faz parte, e imediatamente, Cláudia, foi assim surpreendente a rapidez com que as pessoas se manifestaram, vários voluntários, né, demonstrando interesse em participar dessa ação, uma ação, né, que visou aí levar Uhum. proteção e orientação para a comunidade. E o Uhum. interessante era que todo perfil, assim, todo tipo de pessoa nos procurou, né? E as pessoas falavam assim: olha, eu não sei costurar, eu sei que vocês estão precisando de costureira, mas eu quero fazer alguma coisa, né? Não tem nada que eu possa fazer. Então, isso mostra Uhum. um engajamento da nossa comunidade bastante grande, né? Foi assim, foi surpreendente. E aí, Uhum. pensando em aproveitar todo esse potencial humano, todo esse calor, essa receptividade maravilhosa que nós tivemos, nós criamos grupos de trabalho. E aí foram vários grupos de trabalho com funções definidas
e nós íamos coordenando as ações desses grupos. Então, nesses grupos, nós tivemos pessoas de vários segmentos, né? Então, professores da UFES, alunos da UFES, técnicos da UFES, servidores do IFES, né? Funcionários ligados à prefeitura municipal, comerciantes, donas de casa, lojistas, profissionais autônomos, Cláudia, assim, colaboradores de várias naturezas. E aí nós Que bom. distribuímos todos esses colaboradores nos grupos de trabalho. Então, tínhamos um grupo que fazia parte de logística para receber o material, material de doações, né? Então, a gente trabalhou com E doações. as doações foram feitas pelo comércio local? Como foram essas doações? Foram feitas por vários setores. Então, assim, tivemos do comércio local, né? Recebemos tecidos, aviamentos, mas a maior parte foi de voluntários, foi de moradores. Parte das, tanto nós recebemos doações em materiais, quanto doações em dinheiro também, né? Que foi importante comprar e equilibrando a disponibilidade de materiais necessários para a confecção das máscaras. Então, esse grupo, ele fazia essa logística de receber as doações, separar, categorizar os materiais, fazer as compras necessárias e, em seguida, esse material ele era distribuído, os tecidos, para um grupo de corte. Então, nós montamos um grupo de mulheres que trabalhavam com moldes, já que nós estabelecemos, e depois que esse grupo cortava o material, ele encaminhava para as costureiras, né? Cada costureira recebia um kitzinho, linha, elástico e tecido cortado. Depois que essa máscara era confeccionada, as unidades eram encaminhadas para um outro grupo, que é o grupo que fazia a higienização, porque nós também tivemos a preocupação de não nos tornarmos vetor para a transmissão da doença. Então, a gente precisava ter esse compromisso também, foi importante ter esse compromisso de oferecer à população máscaras, né, em condições adequadas de higienização. E aí esse grupo, então, lavava de acordo também com procedimentos técnicos que a gente estabeleceu, embalava essas máscaras e um outro grupo, né, cuidou da parte de distribuição dessas máscaras na comunidade, distribuição com orientação. E um outro grupo que também foi muito importante é um grupo relacionado à divulgação do nosso trabalho. Então, é o grupo que cuidou das nossas redes sociais, levando orientações, um grupo que ficava super antenado com todas as novidades, né, que estavam saindo a cada dia sobre a Covid, porque doença nova é assim, cada dia sai uma orientação. E todo o nosso trabalho, Cláudia, desde o começo, ele foi um trabalho que a gente procurou seguir normas técnicas, né? Foi um trabalho onde a gente padronizou os nossos procedimentos de acordo com orientações do Ministério da Saúde. Então, o tempo todo a gente acompanhava as orientações que eram divulgadas e também baseado em literatura, né, própria que pudesse dar suporte para as nossas decisões. Então, foram, assim, decisões bem coordenadas, com bastante respaldo, bastante cuidado e bastante atenção, né? E um outro ponto, que é um ponto que eu acho, assim, que é incrível e que foi um diferencial para esse trabalho e para os frutos, né, que ele gerou, foi o fato da gente ter levado o cuidado, a proteção, o instrumento de proteção, que no caso, né, foram as máscaras, junto com a orientação. Né? Porque a máscara sem orientação, ela não tem a sua efetividade. A população carece desse cuidado, dessa orientação, né? Desse olhar zeloso, onde você dá espaço para ela colocar suas dúvidas, onde você consegue ter essa troca de informações, esse compartilhamento, né, de conhecimentos. E além da gente ter esse momento, possibilitar isso, né, levar ter esse momento de troca com a população, esse contato íntimo que nós tivemos, eu falo íntimo porque nós visitamos as casas das pessoas, né?
Nós tínhamos como público-alvo a população carente. E aí, para que essas pessoas fossem localizadas, nós fizemos uma parceria com a assistência social do município, e a assistência, ela tinha uma lista, uma relação prioritária de famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica. E aí nós priorizamos o atendimento a essas famílias. Então, nós fomos atrás delas, né? Nós fomos até a casa delas para levar esse nosso projeto. E aí, nesse momento de contato, você sai da bolha universitária, né? Da bolha da sala de aula, da bolha dos muros da universidade, você fortalece o vínculo com a comunidade. A gente pôde trabalhar também questões de fake news, de pseudociência, né, de negacionismo, porque a gente teve esse canal de comunicação assim muito bem estabelecido com a comunidade. Então, teve situações, por exemplo, que a gente chegava na casa, a pessoa falava assim, antes de receber a máscara, mas a máscara é da China? Porque se for da China, eu não quero. Foram algumas casas, aí a gente foi procurar saber, né, por que essa resistência? E eles falaram, porque chegou um zap e tal, falando que as máscaras estavam vindo contaminadas e que a gente não podia usar, porque senão ia morrer mais cedo, né? Então, assim, essa abordagem individualizada no ambiente da pessoa favorece a comunicação, né? E, consequentemente, a orientação. Então, a gente... Quem fez parte dessa equipe de abordagem, que ia na casa das pessoas? Foram alunos da UFES? Qual foi o perfil dessa equipe? Então, essa equipe, num primeiro momento, a primeira entrega realizada, que foi justamente nesse lar de idosos, foi um grupo de alunos da residência em medicina veterinária, aqui da UFES, né? A Graziela, da veterinária, que coordenou essa frente. Em seguida, as visitas às demais famílias, que foram quase 400, né, famílias visitadas, foi uma quantidade bem grande. Muita gente. Isso foi um grupo, né, de professores da farmácia, principalmente, com a ajuda de professores também da veterinária, da biologia, né? A própria professora Adriana acompanhou, a professora Carla, da farmácia Genival, Clécia, ainda tivemos um colega da agronomia, e um grande número de estudantes voluntários do curso de farmácia, né? Esses são estudantes que se encontravam ainda em Alegre, porque quando o projeto começou, que foi no dia 4 de abril, a UFES já havia suspendido as atividades presenciais, né? A gente já estava em suspensão. E esses alunos que moram aqui em Alegre ou alunos que não conseguiram retornar para suas residências de origem devido à distância ou questão, né, até por limitação financeira. Então, nós contamos com o apoio desses alunos que já estavam aqui, né? E eles, assim, foi uma experiência também muito importante para eles, para levar, né, toda essa orientação para a comunidade, para praticar muita coisa que eles veem em sala de aula e que às vezes não saem das paredes da sala de aula. Com certeza. Então, e esse contato, né, com as pessoas também é muito importante para os alunos, né? Com certeza, assim, o feedback que a gente teve, Cláudia, de todas as partes foi o melhor possível, assim. Sou suspeita a falar, mas assim, muitos feedbacks positivos. Os alunos, quando acabou o projeto, eles falavam, professora, mas vamos continuar, nossa, querem, né, fazer mais. Então, assim, eu vejo que o projeto, ele plantou, né, ele disseminou sementes de vários tipos, né? Ele mudou o olhar dos estudantes que participaram, ele mudou o olhar dos professores que participaram, das outras voluntárias, dos inúmeros voluntários que participaram, né? Foi uma repercussão muito grande, muito positiva. As famílias que a gente visitava, eles falavam, nossa, ainda bem que vocês vieram, porque a gente estava esquecido aqui. Então, quando a gente ouve isso, né, isso mostra um acolhimento, uma sensação de acolhimento muito grande dessas famílias, né? Poxa, eles estão vindo até aqui, a minha casa, né, trazer esse recurso de proteção.
Então, surtiu um efeito muito bom entre os voluntários. Como o período de pandemia e de isolamento, ele gera muita apreensão, a gente se sente fragilizado, a gente fica com isso em mente o tempo todo. Vários voluntários trouxeram relatos para a gente também, falando assim, olha, ainda bem que esse projeto começou, que eu estou ocupando meu tempo, eu estou conseguindo fazer alguma coisa por alguém, eu não posso sair de casa porque eu sou grupo de risco, mas eu queria ajudar, e agora eu tenho oportunidade de ajudar, e isso está me fazendo muito bem. Então, por parte dos voluntários, por parte dos estudantes, por parte da comunidade, nós tivemos, assim, muito feedback positivo. O professor teve, assim, o envolvimento da UFES, claro, dos servidores docentes e alunos da UFES, do IFES também, da Prefeitura de Alegre, né, através das secretarias de assistência social e saúde e tal, e também a participação de pessoas da comunidade. Você tem ideia de quantas pessoas no total participaram desse projeto? Tenho cerca de 100 pessoas, Cláudia. A gente Que bonito. Porque como a coordenação do projeto dependia de uma articulação assim razoável entre os grupos, né? Então nós temos todo esse detalhamento. Então passaram pelo projeto ao todo, colaborando com a execução do projeto, cerca de 100 pessoas. Foram cerca de 400 famílias atendidas, o que corresponde a aproximadamente 2.500 pessoas, né? Assim, pensando individualmente. E a capilaridade do projeto também foi muito grande. A gente fica muito feliz porque Alegre é uma cidade pequena. Por meio dessa parceria, a gente conseguiu localizar as famílias prioritárias para atendimento. E com essa abordagem bem estratégica, né, bem planejada, nós alcançamos cerca de 40 regiões da nossa cidade. Para uma cidade de 40 mil habitantes, né, isso mostra assim, 30 mil habitantes, isso mostra uma capilaridade bastante grande de ação, né? A cobertura do projeto foi muito grande. Foi atendido só a região do centro de Alegre ou não? Também foi para o interior, para os distritos? A gente foi para os distritos também, teve material destinado para vários distritos, Araraí, Anutiba, Celina, Rive, Vila do Café, dentre outros. Inclusive, Cláudia, assim, algumas situações inusitadas também foi a visita de famílias assim que moram na região rural. Então, nós enfrentamos estrada de terra, buraco, pau, pedra, e boi, e porteira, e mata-burro, para conseguir chegar até essas famílias. No nosso entendimento, né, eram grupos prioritários, grupos em situação de vulnerabilidade, e que talvez jamais teriam acesso, possibilidade de ter esse tipo de recurso, né? Então, a gente circulou bastante, bastante. E você tem ideia de quantas máscaras foram produzidas? Vocês têm isso registrado? Sim, 5.180, Cláudia. Uau, muita coisa, hein? Foi Teve muita costureira aí, né, nessa história. Cláudia. Que lindo. E esse projeto, ele teve um período, né, de atendimento, de realização. Agora ele está encerrando as atividades. Mas vocês pretendem continuar de outra forma? Como é que vai ser o futuro desse projeto específico? Pois é. A nossa vontade era continuar nas ruas, visitando as famílias, né? Mas, infelizmente, devido ao avanço da doença aqui no município, a gente achou por bem interromper, pensando na segurança dos participantes, porque é um contato bastante próximo. Então, no momento, o que a gente tem feito para o projeto não parar, né? A gente tem alimentado as redes sociais com informações, então, periodicamente, a gente trabalha com informações, sempre com bastante critério técnico também, para continuar levando conhecimento às pessoas. E, além disso, algumas pessoas nos procuram porque elas querem continuar produzindo por conta. Então, uma série de costureiras, embora o projeto tenha parado, elas continuam produzindo máscaras e doando
fora dessa uhum, grande articulação que a gente fez. Nós deixamos uhum, uma articulação com a Secretaria de Saúde para que as unidades de saúde pudessem receber as máscaras e continuar esse trabalho de distribuição. Mas são iniciativas individuais que eu sei que estão acontecendo e que, na medida do possível, a gente procura dar o suporte. Uma hora busca um material aqui, um outro material lá, e leve, distribui, né? Então, assim, são trabalhos bem pontuais dessa parte mesmo de rua, né? Agora a gente tem trabalhado mais com a questão de orientação. uhum. E aí, em Alegre, como é que estão? Primeiro que eu sei que o contágio é grande no interior, e Alegre também, né? Tá É, bem, uhum. bem. Agora, o que acontece, Ah, está acontecendo em Alegre é o que está acontecendo no Brasil. Então, a doença ela entrou pelos grandes centros, principalmente capitais, com aeroportos, e agora a Covid ela tem avançado para o interior. E com Alegre não é diferente. Nas últimas 2 semanas, nos últimos 20 dias, houve um salto substancial, assim, bastante significativo no aparecimento de novos casos de Covid. Até então, Alegre estava com uma situação bem mais controlada, mas agora a doença avançou bem, o que é preocupante, né? Porque as nossas limitações no sistema de saúde continuam aí, né? Elas não foram embora. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente compara a situação de Alegre com as cidades limítrofes com Alegre, nós ainda estamos numa situação melhor do que as nossas colegas vizinhas. O que pode ser devido a uma série de ações junto à comunidade para o enfrentamento da Covid, né? Ações da gestão municipal e da sociedade civil, e também, assim, há outras questões político-econômicas relacionadas à nossa cidade. Mas o fato é que está avançando em Alegre, né? Não da mesma forma que a nossa vizinhança. Então, continua sendo uma preocupação. Hoje em dia, como já existe decreto municipal com obrigatoriedade de uso de máscaras, então as pessoas estão utilizando mais nas ruas, a gente vê que existiu essa sensibilização, né? Embora ela não seja plena, infelizmente, né? Como está acontecendo no uhum, Brasil, a gente vê pessoas usando máscara com o nariz para fora, máscara no queixo, sim, na testa, sim, máscara em vários sim. lugares, mas a grande maioria está utilizando da forma correta, né? O que é muito bom. Uhum, uhum. Eu acho que também tem uma grande campanha de conscientização, né, está na televisão o tempo todo e tal, as pessoas estão começando a perceber que é importante esse uso. Mas mesmo assim ainda vai ter gente que usa errado, né, que É, é bem, bem difícil, né. Então, aí essas ações que não foram só não foi só uma ação de entrega das máscaras, foi uma ação educativa, né. De que maneira, Juliana, você acha que a gente poderia replicar isso? Porque é importante replicar isso, né? O que você acha que de que forma a gente pode dar continuidade replicando isso em outros lugares até? as redes sociais hoje elas dão muita visibilidade. Eu acho que esse é um passo, né, para que a gente possa divulgar esse trabalho como ele foi feito. E de fato já existem duas iniciativas, né, com a tentativa de replicar esse trabalho, duas iniciativas por parte do IFES, o IFES de Alegre e o IFES de Piúma. Então, como nós tivemos voluntárias no nosso projeto do IFES, nesse momento elas continuam produzindo, mas de uma forma mais vinculada ao IFES. E Piúma Uhum, também, eu tenho dado suporte à professora Cláudia, que também nos procurou para tentar replicar essa ação lá. No uhum, entanto, Cláudia, com o avanço da Covid, essa circulação ela fica cada vez mais prejudicada, né? O contato entre as pessoas ele está na contramão de todas as orientações que são veiculadas, né, por países do mundo todo, que é a de fazer o isolamento social. Então, é um contato que é necessário, mas ele também tem que ser dimensionado, assim, os riscos e benefícios.
talvez outros canais possam ser mais eficientes. Por exemplo, aqui em Alegre, a inserção dos agentes comunitários de saúde como parceiros Sim. tem funcionado super bem. Por quê? Já são profissionais de saúde treinados, são pessoas que já têm as suas áreas de atuação definidas para que exista uma cobertura ampla no município. Então, essa seria uma maneira, por exemplo, mais segura, né, e que possibilitaria a continuidade desse trabalho de É. orientação. E os agentes de saúde também têm uma inserção muito grande na comunidade, né? Eles já conhecem a comunidade que atende, então isso é importante, né? Exatamente, Cláudia, isso mesmo. Então, assim, a nossa última leva de máscaras, inclusive, ela foi distribuída por meio dessa parceria, porque já existia um cenário de risco para os nossos alunos continuarem circulando e para nós mesmos. E aí, nesse momento, o último lote, ele foi distribuído por meio dessa parceria. Então, 11 unidades de saúde receberam esse material, receberam orientação para que essa orientação pudesse ser replicada por esses profissionais. Uhum, uhum. Isso é muito importante, a replicação dessa ação, né? Talvez até criar um método, né, Uhum. de fazer esse trabalho com as comunidades. Porque parece simples, mas é muito difícil você ter essa inserção dentro da comunidade, né? Aí no Campos de Alegre, eu acho que vocês têm até uma facilidade maior, porque como Alegre é uma cidade pequena, então o campus da UFES é um ponto muito importante dentro da cidade, né? Vocês têm uma facilidade maior. O IFES tem uma facilidade muito grande também, porque o IFES tem uma capilaridade no estado todo impressionante, né? Tem UFES, tem IFES em quase todos os municípios. Então, é mais fácil fazer por aí. E ter essa ligação, principalmente com as secretarias municipais, é muito importante, né? E a coisa que tá, aqui no campus da UFES é um pouco mais complicado articular isso, né? Pelo Mas fato de ser... isso pode ser articulado, Cláudia, no âmbito dos bairros, né, das micro-regiões municipais, que tem também a sua atuação mediada por agentes comunitários de saúde. Claro que as proporções são diferentes, mas eu acho que é uma possibilidade bem viável, né, você trabalhar no âmbito de comunidades ou de bairros e a coisa ir replicando, entende? Aqui é mais fácil a circulação, né, para a gente cruzar a cidade, são de ponta a ponta. Então, é diferente realmente o contexto, mas eu acho que é possível, completamente viável, sim. Ok, professora, tem alguma coisa a acrescentar sobre o projeto? Não, eu acho que assim, o agradecimento, a gente é muito grato, né, a todos os voluntários que entraram conosco, que cederam seu tempo para cuidar de alguém que eles nem conheciam, né? E o trabalho voluntário é isso. Então, foram muitos aprendizados, né, de todo mundo. E o nosso agradecimento ele é muito grande a todos que entraram conosco nessa empreitada. Tá? Eu quero lembrar de novo que Juliana é uma extensionista, né? Esse não é o seu primeiro projeto de extensão. Eu sou super fã do seu projeto de fitoterápicos, né? Inclusive, Obrigada. se quiser falar um pouquinho dele, porque é um projeto muito bacana, né? De ensinar as pessoas a usarem as plantas que tem no quintal, não é isso, Juliana? Eu sou da área de produtos naturais. A minha formação, desde a graduação e depois toda a pós-graduação, foi sempre em Química e Farmacologia de Produtos Naturais. Então, os meus primeiros trabalhos aqui na UFES de extensão, eles aconteceram dentro dessa linha de plantas medicinais, né? Até que foi o projeto que ficou registrado por todos esses anos, junto com os agentes de saúde. Então, eu sempre tive esse olhar, né? Sempre procurei trabalhar tendo uma inserção com os profissionais de saúde, que é quem está ali na ponta, lida com as pessoas, quem conhece a realidade. Então, nós trabalhamos por 5 anos, né, em diferentes cidades. A primeira cidade foi Alegre, depois atendemos Guaçuí, Jerônimo, Mimoso. Então, assim, foi um projeto bem amplo também, que a gente pôde levar aí uma série de
de práticas para possibilitar o uso racional de plantas medicinais, porque existe o estigma de que o que é natural não faz mal, né? Sim. E esse estigma a gente tem que trabalhar ele na comunidade, porque o que é natural pode sim fazer mal e muito mal, né? Não significa que os recursos não devam ser utilizados, mas existe uma lógica, existe uma forma correta de utilização para que os benefícios sejam maiores do que os riscos, né? Então, sempre o benefício ele tem que ser maior do que o risco. Então, foi também assim, uma forma bastante positiva de colocar o UFES nas comunidades, sair dos muros da universidade. Essa é uma preocupação assim, constante que eu tenho, que nosso conhecimento ele tem que chegar em diferentes esferas, né? A gente não pode ficar só ali nos nossos compartimentos da UFES, né? Ele tem que atravessar aí todos esses muros. Eu devo dizer, Juliana, que eu estava um pouco receosa de fazer o ProEx em Foco, que era originalmente um programa de rádio, fazer ele nesse formato de lives, né? Mas hoje eu vejo que tem muitas vantagens de fazer. Um deles é da gente poder trazer os projetos dos campos de Alegre, dos campos de Alegre e de São Mateus, né? Que no programa de rádio a gente não conseguia, porque era difícil trazer os professores para cá, né? Gente, né? Desculpe, falhou o seu áudio, não ouvi o que você falou. Eu digo assim, a gente tem que aproveitar e fazer uso dessas tecnologias. Exatamente, exatamente. Então, isso é muito bom que as pessoas conheçam os trabalhos feitos também nos campos de Alegre e de São Mateus, né? E você é um exemplo, a Adriana é outro. Você tem muita gente boa produzindo muita coisa bacana, né, no interior do estado. A situação de pandemia, ela gerou assim uma série de ações de enfrentamento. Então, a UFES no momento aqui em Alegre, né, tem um projeto, por exemplo, coordenado pelas professoras Janaína e Patrícia, que elas estão produzindo álcool solução, álcool em gel, Sim. Vários litros e vários quilos de produto que foi destinado para a rede de saúde local. Existe uma outra iniciativa do professor Juliano, da computação, que ele também está coordenando um grupo de trabalho que está ajudando as pessoas a resolverem os problemas para aquele cadastramento que possibilita receber o auxílio emergencial. Então, que lindo assim, isso, muito legal. Sabe, Cláudia, esse momento ele está fortalecendo muito a inserção da UFES na comunidade. E o retorno que a gente tem tido é o melhor possível, todos os projetos, sabe? Porque é isso, né? Quando a gente quer somar, a coisa dá certo. Todo dia a gente recebe no mínimo 2 ou 3 projetos novos na extensão. Então estamos chegando a uma base de 100 projetos só relacionados à pandemia, né? Pois é. Pessoas propondo ajuda, soluções, alguns projetos são projetos práticos, tipo construção de máquinas, construção de EPIs, consertos de equipamento hospitalar, né? A UFES está fazendo isso. A produção de álcool, por exemplo, acontece aqui no campus da UFES, mas também tem em São Mateus e em Alegre, né? Essa produção de álcool. Então, isso é muito importante, porque a gente tem que dar essa visibilidade tanto ao trabalho que é feito dentro das universidades, né, quanto ao trabalho de cada um, né, e de como que a universidade pode e deve colaborar com a comunidade na construção de alguma coisa, né. Tem sido veiculado que após a pandemia nada será como antes, né? E eu realmente acredito nisso, pelo menos com a nossa experiência com o projeto de máscaras solidárias. Com certeza, quando a gente voltar, nós vamos repensar as nossas ações. Já existem novos projetos sendo encaminhados por colegas docentes farmacêuticos, né, do nosso curso para execução quando o cenário se tornar um pouco mais favorável. Então, nós realmente não seremos mais os mesmos, porque o nosso olhar vai ter mudado. Então, as nossas ações vão mudar também, né? Então, acho que vai ficar um legado, né? Infelizmente, nós temos perdas,
mas eu acho que a gente tem que pensar no legado positivo né, que talvez fique, eu espero que fique, para que a Vamos torcer por isso, né? Que isso sirva pelo menos para o bem da humanidade, para a humanidade melhorar um pouquinho, né? Subir um degrau, né? Digamos. Seria bom. Juliana, muito obrigada pela entrevista, tá? E é isso. Quando quiser também pode falar com a gente, tiver que alguma coisa para divulgar, pode mandar para a gente, tá bom? Que a gente está aqui para isso. tá, Tá? joia. Um Obrigada abraço. e para todo mundo que acompanhou também. Tá, um abraço para todos e todas também que estão aí acompanhando. Boa tarde para vocês. Tá, boa tarde. E, gente, sugestões de entrevistado também são bem-vindas, tá? Vocês podem enviar para a gente. Na nossa página proex.ufes.br tem um Fale Conosco, e ali vocês podem ver o e-mail da comunicação e enviar qualquer sugestão, qualquer dúvida para a gente, tá bom? Tchau. Com Deus. Você acabou de ouvir ProEx em Foco, o canal da extensão universitária da UFES.